Bem, imagine a seguinte situação. Você propõe, em favor do seu cliente, né, visando resguardar o direito do seu cliente, uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ou então de atos administrativos atinentes a um processo administrativo que está evado com vários vícios de legalidade no âmbito do processo administrativo punitivo que transcorre no IBAMA, no ICMBio, ou no órgão ou entidade do Estado ou do município. Beleza, tá, entendemos. Imagine que no momento em que o órgão ou entidade apresenta a sua contestação, apresenta também uma reconvenção, lá com base no artigo 343 do Código de Processo Civil. E esta reconvenção nada mais é do que uma ação civil pública. Olá, esse aqui é mais um episódio do DAP, Direito Ambiental na Prática, canal no YouTube e podcast voltado ao debate do direito ambiental aplicado, como o nome já diz, na prática. Para você que vivencia o direito ambiental, não só dentro das carreiras jurídicas, mas de todos aqueles que necessitam relacionar-se com o direito ambiental, como técnicos ambientais das mais diversas vertentes e atuações. Hoje, o nosso episódio ele é bem legal, é um tema bem interessante que envolve ação declaratória de nulidade, ação civil pública, reconvenção, ou seja, vamos trazer algumas perspectivas processuais ao debate. E eu vou conversar hoje, na verdade, quem vai conduzir mais esse podcast é a doutora Melanie, mas antes da gente começar, de fato, não te esquece aquele pedido de sempre, deixa teu like aqui se você está nos assistindo no YouTube, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo com quem ele possa gerar valor lá para o pessoal da faculdade, o pessoal da especialização, o pessoal lá do escritório, da repartição, do gabinete que você trabalha. Se você nos ouve nos principais agregadores de podcast, principalmente aqueles que nos ouvem no Spotify, que é onde está a nossa maior audiência, claro, se você ouve qualquer outro, também sinta-se abraçado. Já dá o like também nesse podcast, compartilhe o link desse podcast aí para que possamos continuar crescendo e oferecendo conteúdo gratuito com qualidade sobre direito ambiental na prática. E como eu disse hoje, o podcast será gravado por mim e pela doutora Melanie, meu braço direito, não só no podcast, meu e do Advan, mas também no escritório. Então, Melanie, dá o oi pro pessoal e já engatamos aí o debate sobre o assunto, sobre as questões de hoje, que nada mais é do que é possível, em sede de ação declaratória de nulidade, no âmbito de uma reconvenção, em ação declaratória de nulidade, ser proposta uma ação civil pública. Já vamos explicar melhor o que está acontecendo. Melanie, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos assiste. Muito prazer em conhecê-los, os que ainda não me viram aqui. Hoje eu tenho a honra de estar em mais um episódio com o Dr. Tiago. E o tema de hoje é a propositura de ação civil pública em sede de reconvenção de ação declaratória de nulidade. Parece difícil, mas a gente vai explicar com calma. Vou começar perguntando, então, para o Dr. Tiago. Tiago, vamos começar pelo começo, o que é uma ação declaratória de nulidade? Qual é a natureza dessa ação, o objeto dela? Legal, Mel. Então, antes, vamos contextualizar ainda mais os nossos ouvintes, espectadores, sobre o que a gente quer debater. Antes de explicar o que é uma ação declaratória de nulidade e tudo mais. Bem, imagine a seguinte situação. Você propõe, em favor do seu cliente, né, visando resguardar o direito do seu cliente, uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ou então de atos administrativos atinentes a um processo administrativo que está evado com vários vícios de legalidade no âmbito do processo administrativo punitivo que transcorre no IBAMA, no ICMBio, ou no órgão ou entidade do Estado ou do município. Beleza, tá, entendemos. Imagine que no momento em que o órgão ou entidade apresenta a sua contestação, apresenta também uma reconvenção, lá com base no artigo 343 do Código de Processo Civil. E esta reconvenção nada mais é do que uma ação civil pública. Ou seja, ele aproveita o momento da reconvenção para propor uma ação civil pública. Não o faz autonomamente. Faz no momento da reconvenção, assim que ele apresenta a contestação, apresenta junto à reconvenção e propõe uma ação civil pública. Ou seja, vamos ter tramitando junto duas ações que não guardam conexão uma com a outra, tá? Com
objetos, na verdade, que não guardam conexão uma com a outra. Então, aí, esse é o debate que nós vamos ter nesse podcast de hoje. Então, voltando para a pergunta da Melanie, a Melanie me pergunta o que é uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, né? Visando anular um ato eivado de vícios ou atos eivados de vício da administração pública no âmbito do processo administrativo punitivo ambiental, que é o nosso escopo aqui. O debate do nosso escopo é o processo administrativo punitivo ambiental. Então, mais uma vez, trazendo o aspecto fático para você entender. O seu cliente foi autuado, multado, transcorreu o processo administrativo ou ainda está transcorrendo o processo administrativo, por exemplo, no IBAMA. Ao você verificar que ocorreu uma ilegalidade durante o processo, atos administrativos viciados foram exarados pela administração pública, ou você percebeu uma prescrição que já ocorreu ali, então você propõe junto ao Poder Judiciário uma ação declaratória de nulidade visando anular aqueles atos e, claro, por sua vez, anular, né, aquele processo administrativo para que o seu cliente não mais seja punido, independente se ele cometeu o ilícito administrativo ambiental ou não. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem alguns cachorros latindo aqui perto do escritório. Faz parte. Ficou perto de uma praça aqui e alguns cachorros começaram a latir. Então, qual é o ponto aqui? A ação declaratória de nulidade, muitos colegas, principalmente clientes, confundem ao ouvir, me falaram de uma ação anulatória, como comumente chamam, entendem que aquilo seria mais um aspecto possível de defesa, né, do cliente. Bem, ela não tem tanto o aspecto defensivo na sua natureza. A ação declaratória de nulidade, ela é um mecanismo, uma ferramenta que nós cidadãos temos, nós administrados temos, para levar ao Poder Judiciário a análise, a aferição de atos ilegais praticados pela administração pública. Quando eu digo análise, aferição, é verificar a legalidade, ou seja, é uma ferramenta em que nós acionamos o Poder Judiciário, tiramos o Poder Judiciário da inércia, para que ele, então, faça o controle de legalidade dos atos administrativos. É uma ferramenta que o administrador tem para chegar na porta do Judiciário e dizer, olha, estou sendo prejudicado por uma ilegalidade, por um ato administrativo ilegal que a administração pública exarou no âmbito de um processo administrativo no qual a minha responsabilidade administrativa está sendo apurada. Pode ser ao que tange contraditório ampla defesa, pode ser as questões prescricionais, em âmbito de preliminar de mérito, lá na atuação declaratória de nulidade. Mas, enfim, a natureza jurídica da ação declaratória de nulidade, você não debate necessariamente nexo de causalidade, se houve o dano ou não. Né? Você pode debater vício de motivação, dizendo ali que as provas não corroboram, há um vício de... As provas em si não, mas a motivação do ato administrativo, melhor do que usar os termos provas, né, utilizados para a administração pública, porque o ônus da prova é invertido. Mas a motivação que a administração pública trouxe não obedece regras XPTO, elas não corroboram com aquilo que é ígido, com aquilo que tecnicamente é exigido para uma foto, para uma imagem de satélite, para um relatório de fiscalização, para uma perícia, enfim. A ação declaratória de nulidade, ela visa levar ao Poder Judiciário a análise de legalidade de um ato administrativo exarado pela administração pública ambiental no âmbito do processo administrativo punitivo ambiental. Logo, não é exatamente uma defesa. Logo, quando nós temos êxito numa ação declaratória de nulidade, nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, nós não estamos, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu ouvi um cliente falar, professor não, doutor, como ele era cliente, né? Ele chegou e disse, mas doutor, mas assim, a gente conseguindo isso aí, livra a minha cara? Aí eu disse, não necessariamente livra a sua cara, porque o cliente tinha cometido ilícito, então você ainda está passível aí de outras autuações, porque você ainda não regularizou a situação, e você ainda está passível pela responsabilização civil e criminal. Então, mais uma vez, é uma ação de natureza administrativista. O foco da ação declaratória de nulidade
do ato administrativo ou de atos administrativos, se for no plural, tiverem vários atos administrativos ilegais, é administrativista. O seu objeto é administrativista. Acho que respondi a contento, Mel? Respondeu, exatamente. Nesse caso, então, a gente tem judiciário intervindo no poder executivo, em atos emanados da administração pública ambiental. É importante a gente lembrar o seguinte, que há independência entre os três poderes. E que o poder judiciário, ele não pode intervir a qualquer tempo no poder executivo. Ou seja, o mérito administrativo não é questionável na seara judicial. Por sua vez, o poder judiciário, isso lá a gente estuda lá nas primeiras aulas de direito administrativo, apenas poderá intervir nas decisões e nos atos administrativos da administração pública, ou seja, do poder executivo, quando estes estiverem eivados de vícios de legalidade, ou seja, quando eles não corresponderem àquilo que a legalidade os demanda. Lembro que a administração pública só pode agir de acordo com o que a lei determina. Perfeito. Bom, sobre a ação civil pública, a gente já falou bastante nos últimos episódios, inclusive com a participação do professor Talden. Um abraço, professor. Por que tantas pessoas confundem a ação civil pública com a ação declaratória de nulidade? Tem alguma semelhança entre elas? Na verdade, as pessoas não exatamente confundem. O que há mais uma confusão é no que, como eu vou municiar, como eu vou dar corpo às ações. Primeiro ponto, vamos falar do que é ação civil pública. A ação civil pública, ela deve ser raciocinada pelo advogado em duas frentes. Se você está propondo a ação civil pública ou se você está se defendendo no âmbito de uma ação civil pública, se você vai apresentar a contestação. A ação civil pública é uma ação prevista pela Lei 7347 de 85, a LACP, a Lei de Ação Civil Pública, uma lei que é uma verdadeira coxa de retalhos, que desde 85 então ela vem ganhando vários contornos novos, e é uma lei que visa resguardar, uma ação que visa resguardar a Lei de Ação Civil Pública e a Ação Civil Pública, é um instrumento jurídico que visa também acessar o Poder Judiciário, visando resguardar direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Então, o objetivo de quem propõe uma ação civil pública, e na grande maioria das vezes na seara ambiental é o Ministério Público, ou então os órgãos e entidades ambientais, tal qual o IBAMA ou o ICMBio, eles visam demonstrar que o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi violado, foi ferido por uma determinada conduta de uma pessoa física ou jurídica, suprimindo vegetação, poluindo rios, enfim, lançando efluentes gasosos no ar, diversas formas de alteração e prejudicialidade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse é o grande foco da ação civil pública. Então, ela precisa ser pensada e construída a sua petição inicial, e claro, depois da contestação à réplica, a demonstrar ao judiciário que de fato houve essa violação ao direito difuso, coletivo, claro, é possível também trazer o coletivo estrito sensu e também o individual homogêneo, em relação na matéria ambiental. Até mesmo, dá para trazer o individual, né? Nem individual homogêneo, mas o próprio individual sendo debatido em ações individuais, mas isso é tema para outro podcast. Qual é o aspecto aqui, Mel? Então, eu tenho uma ação, né, de natureza civil, de responsabilização civil, não administrativista. Então aqui a gente já começa a desenhar o nosso contorno, o nosso objetivo aqui nesse podcast. Ação declaratória de nulidade, natureza administrativista. Ação civil pública, natureza de responsabilizatória civil. Se você viola direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, e você é um réu, você é polo passivo em uma ação civil pública, o que se busca é que você repare o que você causou, o prejuízo que você causou ao meio ambiente, que é o nosso caso. Se você está na figura de defender o polo passivo em uma ação civil pública, se essa é a sua função, a sua contestação, ela não está pautada em demonstrar unicamente ilegalidades, vícios no processo administrativo, salvo se você quiser questionar as provas que municiaram a ação civil pública, que quase 100% é o processo administrativo que foi instruído pelo órgão ambiental.
junto com o inquérito civil do Ministério Público, tudo mais, mas a maior robustez probatória na maioria das ações civis públicas é o processo administrativo. Mas nós temos também os inquéritos civis, tudo mais, que levantam provas próprias, mas pela experiência o que a gente vê é que a maioria do corpo probatório da maioria das ações civis públicas são compostos pelos processos administrativos que são conduzidos, capitaneados pelos órgãos ambientais. Bem, mas a sua função aqui não é declarar a legalidade ou não daquele ato administrativo. Isso vai fazer parte da sua tese. Né? Você quer questionar aquela prova, que aquela prova não é rígida. Então você trabalha a questão ali da legalidade e tudo mais, que ela não foi feita da forma correta, mas o seu foco não é demonstrar a legalidade ali. Aquilo ali é secundário, porque você está fazendo aquilo para demonstrar que não há um nexo de causalidade, ou que há um nexo de causalidade entre agente e dano, uma desproporção naquilo que está sendo proposto enquanto indenizatório, enfim. A ação civil pública, você, quanto defensor, você vai buscar demonstrar que o seu cliente, enquanto polo passivo, se tiver legitimidade, se não tiver legitimidade, você já vai dizer, olha, que não existe legitimidade passiva. Aqui, hoje, eu e a Mel vimos um caso de uma contestação que a primeira argumentação ali em questão preliminar é a ilegitimidade passiva do réu, né? Dentro de uma ação civil pública que um dos réus é o nosso cliente, né? São 3 réus, e um dos réus é o nosso cliente, dentre eles está o próprio município, no estado de Minas Gerais. Mas qual é o ponto? Você vai buscar demonstrar que o seu cliente, né, não é o responsável por aquele dano, como eu disse, ou não é responsável por todo aquele dano, ou há algumas incompreensões e tudo mais. Então, o foco é evitar que o seu cliente tenha que reparar algo que ele não cometeu, ou não precisa reparar da forma que está sendo proposta naquela ação civil pública, que você vai abrir negociações e composições através dos métodos adequados de solução de conflito. Então percebam que aquilo que se busca no bojo de uma ação civil pública é diferente do que se busca no bojo de uma ação declaratória de nulidade. Elas têm objetivos, elas têm propostas, elas buscam no judiciário coisas diferentes. Então essa interconexão que vai haver entre essa ação declaratória de nulidade e uma ACP proposta em reconvenção não ocorre. É impossível de acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. A gente já até trouxe outros aspectos que a gente vai comentar mais à frente, né? Nós estamos aqui na metade do podcast, lembrando que agora o nosso foco é manter podcast até 40, 50 minutos. Então, diferente das outras temporadas, para que vocês possam ouvir tudo de uma vez, foi um pedido que vocês fizeram muito para a gente está fazendo o máximo para manter. Salvo outro dia que o Advan fez uma live, foi 1h30, né? Mas o Advan fala muito, deixar o Advan fala pra caramba. Eu mandava mensagem, Mel, assim, Advan, já bateu os 40 minutos. Ele nem ligava, bateu 1h30 ali falando, depois chamei a atenção dele, mas esse é meu sócio. Ele é desse jeito mesmo. Fala, Advan, que ele deixa o Advan falar, que ele sai falando. Mas assim, voltando para cá, então essa é a ação civil pública, tá? Então acredito que a gente já tenha feito esse limiar dentro desse ponto muito importante, correto, Mel? Correto. Então a gente abordou algumas semelhanças e também as diferenças, as principais diferenças. Agora, o que a gente está falando tanto de reconvenção, o que é uma reconvenção? Deixa eu só ajeitar uma situação aqui no computador. Pronto. Vamos falar aqui do que é reconvenção. O artigo 343 do Código de Processo Civil, ele é bem curtinho, ele fala assim pra gente, olha, até deixa ele aqui separado. Olha. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Beleza, né? É lícito ao réu propor uma reconvenção. Então, numa ação declaratória de nulidade, quem é o réu? Se for em âmbito federal, é o IBAMA, ou ICMBio. Tá? Se for em âmbito estadual, por exemplo, se fosse no estado do Pará, nós não temos uma entidade ambiental. Nós temos um órgão, logo o réu seria o Estado, porque, como sabemos, o órgão faz parte da administração pública direta, é um ser despersonificado, então a personalidade jurídica que responde pela Secretaria de Meio Ambiente é o Estado do Pará. Por exemplo, nós temos outros estados, devido à autonomia de estruturação
dos entes federativos, temos estados e municípios que têm entidades. Aí, nesse caso, se for a entidade, o réu vai ser o ente com personalidade jurídica própria. Se for um órgão, vai ser o ente federativo. Então, numa ação declaratória de nulidade, né, no caso federal, é o IBAMA, o réu. Neste caso, olha só, então, tem uma condição que o CPC traz para a gente no artigo 343 para a propositura dessa reconvenção, que, olha só, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestação de pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, é lícito eu propor uma reconvenção, no caso da ação declaratória de nulidade, desde que haja essa conexão com a ação principal, que é uma ação declaratória de nulidade, ou seja, para eu propor uma reconvenção, algo em reconvenção numa ação declaratória de nulidade, precisa ter o mesmo objeto administrativista. Controle de legalidade dos atos administrativos. Não posso propor algo diverso a isso. Então, quando eu busco essa conexão de uma forma forçada, como recentemente o IBAMA tem feito, esse podcast é gravado mais por causa do IBAMA, né, a Procuradoria, PFE, com todo respeito aos colegas, mas é um posicionamento equivocado que eles vêm tomando. Qual é o ponto aqui? Busca-se forçar uma conexão em ações que têm propósitos diferenciados. Uma ação civil pública é um instrumento de tutela de direito coletivo, lato sensu. Como eu disse, difusos, coletivos, individuais homogêneos. A ação declaratória de nulidade é uma ação individual que visa garantir ao administrado a tutela jurisdicional para que haja pela uma análise do Poder Judiciário verificando se é necessário fazer um controle de legalidade dos atos administrativos que são afetos à apuração de responsabilidade administrativa daquele administrado, daquele cidadão. Então, esse é o nosso escopo principal, esse é o nosso foco principal. Então, eu trago para vocês aqui, por exemplo, eu peço licença para ler, mas eu trouxe um excerto de uma decisão que, inclusive, eu achei num processo de relatoria do signo desembargador Souza Prudente, mas ele cita outro julgado, né, de relatoria da relatora Daniele Maranhão, e são relativamente recentes, tá? 2022, já vem de 2020 para cá, em que é dito o seguinte, olha só, essa distinção, a inviabilizar a pretensão reconvencional, se evidencia ao se analisar que o objeto da ação, quanto à nulidade de ato administrativo pautado no poder de polícia, cuja sanção tem natureza administrativa. E aquela, e quando ela fala aquela, ela está fazendo referência à ação civil pública, tratada na reconvenção, que objetiva a condenação do infrator por danos difusos ao meio ambiente, de natureza eminentemente civil, afastando-se de start qualquer possibilidade de conexão com o objeto da primeira ou ao fundamento da defesa. Portanto, inclusive, nós temos visto aí diversos julgados, principalmente no âmbito do TRF1, onde nós atuamos de uma forma mais efusiva, em que o próprio magistrado de primeiro grau já não aceita a reconvenção. Considerando já esses julgados, já em segunda instância, que tem sido recorrente. Por quê? De fato, não há essa conexão, não guarda essa conexão. E o que nós teríamos, então, é uma verdadeira bagunça processual, um imbróglio processual, em que pretensões totalmente distintas seriam debatidas no mesmo processo. Entendido, Mel? Perfeito. Faz total sentido. Foi muito bom você ter trazido essa questão da jurisprudência. Mas eu queria saber, Thiago, e quando o juiz não reconhece de ofício essa impossibilidade, o que o particular, o cliente, no caso o autor da ação declaratória de nulidade, o que ele pode fazer? Bem, eu sempre me resguardo, né? Então, por exemplo, se é um juiz que eu sei que ele julga de uma determinada maneira, se ele não aceita, então eu faço, só demonstro ali que não há essa possibilidade,
né, de que haja aceitação, que essa reconvenção seja aceita, tá? E deixo unicamente aquele tópico, claro, a gente vai lá, despacha com aquele juiz e tudo mais. Mas se é um juiz que eu não conheço, ou que eu sei que ele costuma aceitar essa reconvenção, o que eu faço? Coloco lá o tópico lá da inaplicabilidade dessa reconvenção, mas eu faço a contestação dessa ação civil pública completa. E, claro, depois vamos nos valendo das ferramentas recursais em relação a isso. Porque, como nós já vimos, tem julgado em segunda instância, acessamos a segunda instância, se for o caso do próprio STJ, pois já há um entendimento que não há essa conexão. Bom, então, a proposta de hoje era realmente um episódio mais curto. Acredito que nós temos abordado todos os elementos pertinentes a esse tema. E por hoje a gente fica por aqui. Legal, obrigado, Melanie, por essa companhia no podcast de hoje. As perguntas de hoje, toda essa pauta de hoje foi elaborada pela Melanie. Parabéns, Melanie, por ter pensado no tema. É um tema que, de fato, as pessoas nos pedem bastante, por ter nos instigado a debater isso. Como a gente viu, não é um tema que demanda um episódio muito grande, mas caso você tenha mais dúvidas sobre o assunto, a gente está à disposição, é só mandar um direct no Instagram, é só mandar um e-mail para a gente. Lá no nosso blog, nosso site do escritório, advogadosambientais.com.br, tem artigo em que eu e o Advan discorremos sobre a questão da reconvenção, né, da figura dessa ação civil pública na seara da reconvenção da ação declaratória de nulidade. Espero que você possa ter entendido, e claro, a gente continue sugerindo temas. E na semana que vem, com certeza, vamos ter um tema aí bem legal para a gente debater. E não te esquece, tá? Não te esquece. Deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha o link desse vídeo com quem possa gerar valor, lá com o pessoal do estágio, da faculdade, lá da repartição. E se você que está vindo nos principais agregadores de podcast, a mesma coisa. Compartilhe o link com quem possa gerar valor, já deixa seu like aqui, já fica aqui, já aperta em seguir lá, para que você fique ciente sempre que tiver vídeos novos aqui no nosso canal. Tá bom? E no nosso podcast. Então fica um forte abraço da equipe do DAP. Até a próxima, gente!